Boa tarde. Então hoje vamos trabalhar o conteúdo do capítulo 22 do livro de Mateus. Esse capítulo ele começa de novo com mais uma parábola que Jesus conta, onde ele está fazendo mais uma vez analogia com a história da humanidade, com o fim dos tempos. E começa então com a parábola das bodas, onde Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, atentem bem para esse início de frase nesse versículo. O reino dos céus é semelhante a... Jesus usa essa figura, esse texto, diversas vezes ao fazer essas comparações através de parábolas, né? Deixando bem claro que o que ele está relatando ali é uma analogia muito próxima ao que realmente vai acontecer e é como funcionam as coisas no reino de Deus. E aí ele conta que esse rei, para comemorar as bodas do seu filho, ele envia os servos a trazer convidados para as bodas. Aqui, nessa primeira tentativa, em princípio seriam aqueles convidados onde para as bodas se faz a relação, né? Eu vejo o meu limite orçamentário ali, quantas pessoas, então as pessoas mais próximas, aquelas que eu mais estimo, né? Os parentes, amigos, eu relaciono e convido. Então, em princípio, nessa primeira etapa da parábola, dá para se imaginar que foi isso que foi feito. Então ele mandou os servos chamarem aquelas pessoas mais próximas. E aí a parábola diz que essas pessoas não quiseram vir para as bodas. E aí o rei mandou os servos novamente com uma outra ordem, dizendo que fosse e desse mais informações, né? Dizendo que deveria ser dito para esses convidados que ele já preparou, o banquete está pronto, os bois estão cevados, já foram abatidos e que está tudo pronto, só falta a presença deles. E aí relata o texto no versículo 5 que eles não se importaram e se foram cada um para o seu campo, para o seu negócio, tratar dos seus afazeres relativos ao mundo, e que houve até alguns que maltrataram os servos e outros que até mataram esses servos pela insistência. Então o rei ficou muito irado e, enviando as suas tropas, acabou com aqueles assassinos e incendiou as cidades. E aí ele disse para os seus servos: bom, a festa está pronta, só que os convidados não eram dignos. Então vão buscar convidados entre as encruzilhadas na beira do caminho e convidem essas pessoas então. E aí aqueles servos saíram, né, e trouxeram todos que eles conseguiram encontrar, bons e maus, trouxeram para a sala do banquete, e aí encheram a casa. Aí na sequência, essa parábola também conta que ali, no meio daqueles, o rei notou um homem que não trazia veste nupcial, e aí perguntou para ele como é que ele tinha entrado, né? E ele não respondeu. E aí o rei ordenou que o amarrassem e o levassem fora, né, nas trevas, e onde haveria choro e ranger de dentes. E o versículo 14, que finaliza essa parábola, diz exatamente assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa parábola, a gente vê que ela faz alusão a tudo que aconteceu na história da humanidade, as diversas oportunidades que Deus deu, e especialmente agora nessa reta final do ministério de Jesus, onde de novo Jesus está, depois de muitos profetas já terem trazido, tentado mostrar a vontade de Deus para a humanidade, está aqui Jesus, o Filho de Deus encarnado, para tentar trazer as pessoas à luz. E nesse momento aqui, a gente sabe que mais adiante Jesus vai ser traído, morto, e pelos seus, né, pelo povo de Israel. E essa é a analogia que ele faz aqui. Então o povo de Israel é o povo escolhido, são os primeiros convidados, aqueles que o rei mandou, né, que
que os servos fossem convidá-los, eles não quiseram vir. Aí o rei mandou de novo, né, mostrando, olha, tá tudo pronto, só depende de vocês. E mesmo assim não quiseram, alguns foram maltrataram esses servos. Se maltratar os servos seriam os atos que o próprio povo de Israel fez com os profetas no passado, né? E que os mataram. Alguns profetas também foram mortos e Jesus também o seria logo adiante. E aí o texto diz que o rei ficou irado e mandou exterminar aquela cidade, né? Já mostrando que, assim, independentemente de ter sido o povo escolhido, né, aqueles que não aceitaram a vontade de Deus e não aceitaram Jesus como Salvador, sofrerão consequências, né? E por fim, daí vem então aquelas outras pessoas que foram chamadas da beira do caminho, das encruzilhadas. Seriam como se fossem mendigos, pessoas andarilhas, são aquelas pessoas que não tinham proximidade nenhuma com o rei. O que são essas pessoas? São os gentios, né? Então, a partir do momento que o povo escolhido de Deus, né, foi negligente e recusou tudo que Deus vinha fazendo, então aqui está sendo mostrado bem claro, então, que Deus está focando nos gentios, e dos gentios sairiam pessoas salvas, enquanto que lá do povo escolhido nem todos seriam salvos, né? Então, e aí no final, com essa conclusão do versículo 14, né, onde que diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, então deixa claro que, assim, as pessoas estão tomando conhecimento, estão vendo Jesus, aqui passa a palavra para todos e muitos receberão essa palavra, né, o chamado de Deus para uma conversão, mas nem todos os que estão sendo chamados vão acabar sendo escolhidos, porque depende de uma decisão, né? Na sequência, alguns fariseus estavam tentando achar uma forma de surpreender Jesus em alguma palavra, de fazer ele dar com a língua nos dentes, como a gente diz, né? E aí eles enviaram alguns discípulos deles, né, juntamente com alguns herodianos, para questionar Jesus. E aí eles começam com aquela vozinha mansa, né, dizendo, sabemos que é verdadeiro, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. E aí eles fazem a pergunta capciosa, né? É lícito pagar tributo a César ou não? Estavam se referindo, né, à questão dos impostos que Roma cobrava, né, de todos os seus subordinados, e o povo de Israel estava sob o jugo do Império Romano. Então era cobrado imposto. E aí aqui eles questionam Jesus com relação a isso, né? Querendo saber de Jesus qual era a opinião dele, se era lícito pagar então esse tributo, né? E aí Jesus tem uma sacada de novo sensacional, como de costume. Ele pede que eles mostrem então a moeda do tributo, né? E aí eles mostram, então, entregam para Jesus um denário. E ele pega aquele denário e, assim, o denário tinha o busto do César no verso, né, do imperador. E aí Jesus só coloca, de quem é essa imagem aqui? E aí eles respondem que é de César. Então Jesus diz, bom, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí ele encerrou o assunto mais uma vez, né, numa tentativa frustrada de tentarem pegar ele no contrapé de alguma palavra, né? Porque, óbvio, eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus e que teria onisciência, né? E saberia exatamente o que estavam pensando e saberia o que dizer. Então foi uma sacada sensacional de Jesus aqui, o famoso tapa de luva, né? Que aí se está desenhada a figura do governante terreno na moeda, então isso aqui vocês entreguem para ele, para Deus o que é de Deus, que é a nossa alma, a nossa vontade, nosso espírito. Aí depois chegaram alguns saduceus. Os saduceus são tipo uma seita do povo judeu, e uma das coisas que caracterizava eles é que eles não acreditavam que haveria ressurreição.
E então eles vêm e questionam a Jesus com relação ao que Moisés teria dito, que se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ou seja, quando uma pessoa que é casada com alguém morresse, né, o irmão assumiria a viúva. E aí eles começam a montar uma história aqui, dizendo que, assim, e se a gente tivesse 7 irmãos, o primeiro casa com a esposa, ele morre, aí o próximo irmão assume a esposa, casa e morre, e assim se sucede até o 7º irmão. Então, quando esse morrer e depois a mulher também morrer, quando chegar na eternidade, de quem essa mulher será esposa? Eles estavam fazendo essa argumentação, né, para também pegar Jesus numa contradição, né, que pudesse justificar a teoria deles de que a ressurreição não existe. Porque eles estavam contando essa história que a mulher, então, pela lei de Moisés ali, com a morte sucessiva de maridos, ela acabou casando 7 vezes. Se todos esses forem ressurretos depois no céu, né, então com quem que essa mulher estaria casada? E aí Jesus lhes chama a atenção dizendo: vocês estão errados, vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, porque na ressurreição não tem casamento, ninguém vai se casar nem vai se dar em casamento, todos serão como anjos no céu. E aí com isso ele de novo, usando de sagacidade, de estratégia, ele de novo consegue rebater uma tentativa frustrada de o pegarem com, digamos assim, com as calças na mão. Aí depois os fariseus, né, tendo ficado sabendo que ele com a palavra tinha calado os saduceus, né, reuniram-se em conselho e elegeram um deles, aí, que seria o intérprete da lei, para questionar Jesus qual seria o grande mandamento da lei. E aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí Jesus completa: esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, que é semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem a pá de cal em cima. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e profetas. Ou seja, ama o Senhor teu Deus acima de qualquer coisa e ama o teu próximo. Se tu ama o teu próximo, tu não vai matar, tu não vai adulterar. Nenhum dos outros mandamentos vão ser feridos se tu obedecer estes 2. É isso que Jesus está colocando aqui para eles de forma bem clara. Ou seja, com um mandamento ele definiu qual era o grande, e com um segundo auxiliar ele definiu que isso engloba todo o necessário. E o capítulo termina com aí Jesus então fazendo uma indagação aos fariseus, né, de quem que eles pensavam que ele era, de quem ele era filho. E aí eles responderam que era de Davi. E aí Jesus replicou: então como pode que Davi, pelo Espírito, chamou-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é um texto que consta lá em Salmo 110:1, e onde Davi então chamava a Jesus, o Filho de Deus, que estaria por vir, de Senhor. E aí então agora eles disseram que Jesus, o Filho de Deus, seria filho de Davi. E aí Jesus coloca eles nessa sinuca de bico. E aí o texto termina no versículo 46 dizendo: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Cansaram, né? Não tinha mais o que fazer. Jesus sempre sabia do que se tratava e sempre conseguia deixá-los de boca calada. E assim termina então o capítulo 22.